a casa de Deus. Verdadeiramente aqui é a morada do Altíssimo. E este Altíssimo, que é Deus, está presente aqui nesta tarde. Agradeço também ao presbítero Júnior e à nossa irmã diaconisa Lorivânia por ceder esta oportunidade e confiar para que eu viesse trazer a palavra de Deus aqui nesta tarde. Eu vos trago a saudação do meu pastor segundo a carne, o pastor Elias. Eu não sei como você chegou aqui nesta tarde, mas uma coisa sei: tu sairás diferente da forma que entrastes. Abramos as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 6. Livro de 2 Reis, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Faremos leitura bíblica do versículo 1 ao 7. Diz assim o epígrafe: Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Diz assim o versículo 1: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Versículo 2: Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. Quem pode ler bem forte o versículo 3? Diz assim o versículo 4: E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Versículo 5: E sucedeu o que? Derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Versículo 6: E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. Todos bem forte o versículo 7 e último. Ele disse: Levanta-o. Então esse deu a sua mão e o tomou. Podeis se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, esta palavra ao qual quero trazer-lhes aqui nesta tarde não foi escrita por mim, não foi escrita pelo presbítero, não foi escrita pelo irmão Odilon, não foi escrito por ninguém que está aqui, mas sim homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, fique atento que Deus, o Senhor, falará poderosamente aqui nesta tarde. Esta palavra, ao qual tem como epígrafe: Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. É bem verdade que havia um homem chamado Elias. Elias era nascido na cidade por nome de Tisbé. Elias era um profeta, ou seja, ele entregava a mensagem ao qual Deus mandava. Em meio à apostasia, ou seja, em meio à negação de fé de muitos, Elias estava com a fé depositada em Deus. E existia um homem que andava com Elias, e esse homem se chamava Eliseu. Diga assim comigo: Eliseu. Mais uma vez: Eliseu. E em certo dia, Deus, o Senhor, arrebatou Elias através de um redemoinho. Ele subiu para um carro de fogo e foi até os céus. E Eliseu ficou como um substituto, como um sucessor de Elias. E verdadeiramente Deus, o Senhor, era na vida de Eliseu. E como podemos ver mediante esta palavra, aquilo que servir para você, guarde. Aquilo que não servir, por favor, jogue fora. Porque não sou eu, mas é o Espírito de Deus que falará aqui nesta tarde. Verdadeiramente Deus era na vida de Eliseu. Deus usava poderosamente a Eliseu. E como vemos no versículo 1 que diz: E disseram o filho dos profetas a Eliseu:
Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Os filhos dos profetas queriam estar próximos ao profeta Eliseu, para aprenderem as coisas de Deus. Só que o lugar que eles habitavam estava pequeno, estava estreito, porque ali com Eliseu havia uma multidão dos filhos dos profetas. É bem verdade que aonde João Batista estava pregando no deserto, também havia uma multidão de pessoas. É bem verdade que aonde Jesus pregava, também havia uma multidão de pessoas. E na multidão ao qual Jesus se encontrava, trazendo a palavra de Deus, fazendo sinais e prodígios, havia 3 classes de pessoas. A primeira classe que eu quero citar é dos curiosos. Os curiosos eles iam lá só para ver o movimento. A segunda classe, a qual eu quero vos citar, é aqueles que iam para colocar defeito. E a terceira classe é a classe dos adoradores, aqueles que acreditavam que Jesus poderia fazer algo por eles. Entenda bem, não é pecado ser curioso das coisas de Deus, mas nós temos que se encontrar na classe dos verdadeiros adoradores. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 23: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem assim. Quando vemos a expressão o Pai procura, quando alguém procura algo, é porque está difícil de encontrar. E aos dias atuais, muitas igrejas estão lotadas, mas o Pai continua procurando verdadeiros adoradores. O que é ser um verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador é todo aquele ou aquela que no culto, ainda que tenha 2 ou 2.000 pessoas, o culto foi uma bênção. Ainda que venha um pastor conhecido no país e no mundo, ou um irmão simples pregar a palavra de Deus, o culto foi uma bênção. O verdadeiro adorador, ele guarda o contato com Deus. O verdadeiro adorador, ele sai de perto da aparência do mal. Só quem é adorador aqui, levanta sua mão e glorifica ao nome daquele que vive e daquele que vive. Aleluia, Jesus. Ele está presente aqui nessa noite. Ele é o Messias que haveria de vir. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada foi feito. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual ao Pai. Antes aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se como servo e semelhante aos homens, e foi fiel até a morte de cruz. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. O Senhor fez com que a iniquidade de todos caísse sobre Ele. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como ovelha muda foi levada a matadouro, mas não abriu a sua boca. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. Os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, refinado numa fornalha. E a sua voz é como a voz de muitas águas. O seu nome é Jesus. Ele está presente aqui nesta tarde. Aonde estava o profeta Eliseu, havia uma multidão de pessoas. Pela fé eu profetizo, neste lugar, nesse salão, vai entrar uma multidão de pessoas, porque Deus, o Senhor, está presente sobre este lugar. Mas irmão, eu não confio em Deus, eu confio no dinheiro. Aleluia. Com dinheiro podemos comprar medicamentos, mas não a saúde, luxo, mas não a paz, travesseiros macios, mas não a tranquila noite de sono. A partir de hoje, deposita sua fé em Deus. Versículo 2: vamos pois até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. Irmãos, os filhos dos profetas não estavam felizes, contentes com aquele lugar estreito, pequeno. Então eles queriam fazer algo melhor. Eles queriam fazer uma escola de profetas. E ali os filhos dos profetas tinham sede de fazer um lugar maior e melhor. Como
uma escola de profetas. A Bíblia não relata, mas vem ao meu pensar que provavelmente existia algum que dizia: viu, se contenta com lugar pequeno, já está bom para a gente. Provavelmente existia alguém que tinha visão limitada, mas os outros, que era a maioria, tinham uma visão ilimitada. Ei, talvez devido às situações que você tem passado, você tem limitado a sua visão. Você já não vê mais motivo para sorrir. Você já não enxerga mais a esperança de ter um sorriso estampado no rosto. É bem verdade que Satanás tem a visão ilimitada. Ele sabe que o poder de Deus não tem limites, mas ele começa a pôr limitações nos olhos de pessoas. Talvez você entrou aqui fraco, triste, abatido, perplexo, desanimado, arruinado, fracassado, sem forças, mas nesta tarde Deus vai te dar forças. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 40, versículo 31: os que esperam no Senhor renovarão as forças como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. É bem verdade que a águia, quando abre as suas asas, tem aproximadamente 3 metros de largura. Se alguém prender o pezinho de uma águia, ela chega com o meu próprio pé para ela sair daquele cativeiro. A águia, quando vê a tempestade, muitas das vezes ela bate de frente com a tempestade. É bem verdade que a águia, ela chega a tirar as próprias penas para que possa se renovar as suas penas. É bem verdade que quando ela tira as penas, junta feridas sobre o seu corpo. Então ela usa uma tática. Ela mergulha sobre as águas do mar, e através do salido daquelas águas, envolvendo o seu corpo, as feridas secam. Talvez alguém feriu a sua alma. Talvez você entrou aqui ferido e ferida, mas nesta tarde eu te convido: mergulha no salido de Deus, mergulha na presença do Senhor. Ele vai te curar, Ele vai te sarar, e você não é galinha para dar de cabeça baixa. Ele vai te levantar como águia hoje. Ninguém vai arrancar mais as suas penas. Não estará mais por baixo, mas estará por cima. Quem vai te levantar é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você não é galinha para dar cabeça baixa com a carne do cano, não. Ele está te levantando como águia, e ninguém vai arrancar suas penas. A maioria tinha a visão ilimitada, queriam crescer naquele lugar, mas provavelmente existia alguém com a visão limitada. Enquanto a maioria queria ver o crescimento, provavelmente algum não queria. Muitos não querem ver teu crescimento, mas ainda que se levante a pombagira, tranca-rua, Zé Pinta, chuva-moto, chuva-me, espírito da morte, ainda que se levante o encosto, macumbaria na boca do sapo, na encruzilhada no cemitério, nada vai te parar. Ainda aquele que se levantar contra ti para escandalizar, melhor ele pôr outra hora uma pedra sobre o pescoço e se lançar sobre o mar. Deus é contigo. Versículo 3: e disse serve-te de ires com os teus servos, e disse: eu irei. Irmãos, um dos filhos dos profetas chegou até Eliseu e disse: viu, serve de ir com os teus servos. Ele não obrigou Eliseu a ir junto. Podemos ver que ele tinha um respeito de Eliseu como um líder, e ele se colocou como um servo. Podemos ver o exemplo de humildade. E é isso que tem faltado dentro da igreja aos dias atuais. Existem pessoas que estão corridos pela soberba. A palavra soberba tem o mesmo significado da palavra jactância. Ambos significam orgulho. E tem crente soberbo dentro da igreja. Eu sou maior, eu sou melhor. Se eu não for da igreja, não vai cair fogo dos céus. Para com isso. No meio de nós não tem essa se é gordo ou se é magro, se é negro ou se é branco, se é rico ou se é pobre, se é alto ou se é baixo, se é professor ou se é analfabeto. Todos somos iguais. Aleluia! 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 e Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus abate o soberbo e dá graças aos humildes. As pessoas não entendem que Jesus é o cabeça e a igreja é um corpo que tem membros. E esses membros do corpo tem nariz, boca, olhos, tem dedos das mãos, dedos dos pés. Muitas das vezes as pessoas querem ser só mão, não quer ser pé, ou quer ser só pé, não quer ser mão. Ei, fica na posição que Deus te chama. Esse homem tinha um exemplo de humildade. Mas irmão, por que humildade? Eu sou mais cheio. O galho cheio é o que mais se abaixa. Se você é cheio, aprenda a ter humildade, porque Deus, o Senhor, aquele que é humilde. Versículo
4. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. Podemos ver nesse versículo 4, um trabalho em equipe. Eliseu, sendo líder, foi com eles, e cortaram madeira para fazer uma escola de profetas. Podemos ver que não tinha um ou dois somente trabalhando. Eu vejo aqui trabalho em equipe. A Bíblia diz em Lucas capítulo 11, versículo 17, que o reino dividido cairá. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 133, versículo 1: ó, quão bom consoado é que os irmãos vivam em união. É bem verdade que a união faz a força. Quando eu falo em união, não estou citando em sair comer lanche com os irmãos da igreja, em sair todo dia comer pizza, não. Quando eu falo em união, é tendo uma só fé, um só amor, uma só visão, um só espírito, com o intuito adorando um só Deus, indo para os só céus. Aleluia. É bem verdade que se pegarmos uma folha de sulfite, ela se rasgará facilmente, mas se pegarmos 500, ela não se rasgará facilmente. A união faz a força. Mas pela fé eu creio que neste lugar, nesta igreja, tem crentes humildes, sinceros e unidos. E eu profetizo pela fé que este lugar, através da união, a força de Deus fará obra. Aleluia. Deus está presente aqui nesta noite. Você que crê, levanta a sua mão e exalta. Versículo 5. E sucedeu o que? Derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. Irmãos, um dos filhos dos profetas, ele tinha emprestado um machado. Só que quando ele foi bater para cortar madeira, o ferro do machado caiu dentro da água. E quando vemos a expressão que ele usa, ai Senhor, era emprestado, podemos ver que ele se preocupava com aquilo que não era dele. Que cara queria chegar para o dono e falar: viu, eu perdi seu machado. Podemos ver que ele tinha vergonha na cara. Existem pessoas que estão na obra de Deus, não estou falando para quem chegou agora na igreja, que estão há muitos anos na obra de Deus e não tem vergonha na cara, pedem para todo mundo e não paga. Chegou o momento ao qual eu e você ter vergonha na face, viver mais aquilo que a gente fala, viver mais aquilo que a gente prega. Porque dentro das igrejas hoje tem bastante crente que é só a casca. Você já viu uma goiaba com a casca bonita? Dentro está cheio de bigato, tá podre? De nada tem proveito. Às vezes é só investimento, mas por dentro está podre. Ei, esse moço se preocupou com aquilo que não era dele. Podemos ver um exemplo de alguém que se preocupava daquilo que não era dele, mas sim dos outros. Mas o que também me chama a atenção nesse versículo é que o ferro do machado caiu dentro da água. Sabe por que o ferro caiu dentro da água? Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Se não for afiado o corte do ferro, então tem que se bater com mais força. Caiu dentro da água porque ele esqueceu de afiar a ferramenta. Sabe por que tem pessoas que hoje já não é mais usado por Deus? Porque tem esquecido de afiar a ferramenta. O homem emprestou a ferramenta, mas não deu ela polida, não deu afiada. Ei, Deus te deu o dom, mas vai de você afiar. Deus te deu o dom da palavra, vai de você na Bíblia. Deus te deu o dom do louvor, vai de você ensaiar. Aquele homem perdeu aquela ferramenta porque esqueceu de afiar. Aprenda a afiar a ferramenta que Deus te deu. Afia a ferramenta que Deus te deu. Mas irmão, eu não sei afiar a ferramenta. Eu vou te ensinar aqui nesta tarde. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, se tu assumir na minha alma. Me ensina a ter humildade. Me ensina a amar o inimigo. Não me use para minha glória, mas me use para a tua glória. Afia a ferramenta. Deus te deu a ferramenta. Deus te deu a ferramenta. Não queira forçar a situação. Afia a ferramenta que Deus te deu. Jejue um pouco mais. Ore um pouco mais. Busque um pouco mais. Versículo 6. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau, lançou ali e fez andar o ferro. Podemos ver que Eliseu chegou até o lugar que tinha caído o ferro da ferramenta, o machado. E daí ele perguntou ao moço onde caiu, e o moço respondeu. Então Eliseu fez uma tática, cortou um pau, jogou na água, e o ferro do machado flutuou sobre a água. É bem verdade
que o ferro não moia, assim como o isopor não afunda na água. Mas Deus estava sobre a vida de Eliseu. Sabe por que Deus se manifestava sobre a vida de Eliseu? Através da Bíblia podemos ver em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os mandamentos de guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Deus se manifestou sobre Eliseu, porque ele guardava o mandamento. Ei, renuncie ao pecado, crente. Aprenda a guardar o mandamento. Provérbios capítulo 1, versículo 7, Provérbios capítulo 9, versículo 10, Salmos 111, 10 e Jó capítulo 28, versículo 28. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu falo em temor a Deus, não estou citando em ter medo de Deus, mas sim obediência à voz do Senhor. Aprenda a obedecer à voz de Deus. Aleluia, Jesus. Quantos aqui nesta tarde creem na palavra de Deus? Aleluia, Jesus. Podemos ver no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 9, ao qual está escrito: como o jovem purificará seu caminho? Observando a tua palavra, isto é, a palavra de Deus. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11: escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Isto é, a palavra de Deus. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 50: isto é minha consolação na angústia, porque a tua palavra me vivificou. Isto é a palavra de Deus. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para meus caminhos. Isto é a palavra de Deus. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 154: pleiteia a minha causa, vivifica-me segundo a tua palavra. Isto é a palavra de Deus. Livro de Salmos, capítulo 130, versículo 5: aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na tua palavra. Isto é a palavra de Deus. Isaías 55, 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu enviei. Isto é a palavra de Deus. Jeremias 23, versículo 29: não é minha palavra como fogo, como um martelo que esmiuça a lenha? Isto é a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 35: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Isto é a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo de número 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isto é a palavra de Deus. Livro de João capítulo 15, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Isto é a palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 7: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo aquilo que vos quiser, e vos será feito. Isto é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Isto é a palavra de Deus. João capítulo 6, versículo 68: e para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de Deus? Isto é a palavra de Deus. Livro de 1 João capítulo 5, versículo 7: esses três testificam nos céus, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Isto é a palavra de Deus. Livro de Hebreus capítulo 11, versículo 3: pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Isto é a palavra de Deus. Livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que uma espada de dois gumes, e penetra entre a divisão da alma e do espírito, da junta das medulas, e é apta para discernir os desejos e intenções dos nossos pensamentos. Isto é a palavra de Deus. E você que nesta tarde crê na palavra de Deus, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus. Ele está presente aqui nesta tarde. Não há capeta, não há inveja, não há demônio que vai te barrar. Aleluia. Ninguém pode calar a voz do verdadeiro adorador. Quem é adorador aqui, levanta a mão e adora. Pode adorar, glorifica,
exalta, Ele é invisível, mas Ele é real. Ele está aqui nesta tarde para te dar vitória. Da igreja, glorifica. Ele está presente aqui nesta tarde. Talvez essa semana você pediu a morte, mas Ele é o dono da vida e não chegou o tempo da tua morte, não. Ele vai te exaltar. E aqueles que se disseram judeus, mas não são da sinagoga do diabo, vão ver a bênção de Deus sobre a tua vida. Versículo 7. Ele disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tocou. Irmãos, podemos ver que aquele moço, quando viu flutuando o ferro do machado, ele estendeu a mão e pegou e colocou novamente no machado. Mas aquele machado continuava sendo emprestado. E provavelmente, quando ele foi devolver aquele machado, o dono falou assim para ele: viu, teve bom uso, deu para usar bem? E provavelmente ele agradeceu: muito obrigado, eu usei bem. Ei, podemos ver que aquele homem emprestou a ferramenta, mas não pertencia a ele. Deus te deu o dom, mas vai ter um dia que você vai dar conta do seu dom. Mas irmão, eu não quero pregar aqui na igreja. Deus deu a ferramenta, mas lá vai ser com o gato pingado, lá eles não estão me dando cachê. Como você vai falar isso para Deus naquele dia? Mas irmão, eu tenho o dom do louvor, Ele me deu a ferramenta, mas tanta pouquinha gente lá, e o meu cachê? Mas lá tem culto que eles não me dão oportunidade. Como você vai dizer para isso, Deus para isso? Como você vai explicar para Deus? Este homem agradeceu: muito obrigado, teve bons. Usa o dom que Deus te deu. Afia a ferramenta. Dê valor àquilo que Deus, o Senhor, te entregou. Porque o que muitos famosos não sabem, você sabe que é a salvação. Chegou o momento ao qual temos que levar a sério as coisas de Deus, porque vai chegar o dia do arrebatamento, o dia ao qual crianças vão sumir de escola, carros vão ser desgovernados sem motorista, avião sem piloto cairá, pessoas vão sumir de dentro dos cultos, vai ficar somente a roupa, porque para onde vão não vão necessitar dessas vestes. Ai daquele que ficar naquele dia. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja: o arrebatamento está próximo. Eu não sei se é o William Bonner ou da Atena, mas naquele dia, pelo repórter, alguém vai dizer: um povo estranho subiu na terra. O que sabemos é que eles carregavam um livro escrito Bíblia Sagrada. E sabe quem que vai dizer para eles o que aconteceu? Os desviados. Que não seja eu e nem você. Valorize o dom que Deus te deu. Quem entendeu a palavra, diga amém. Amém. Se coloque de pé neste momento. Deus te maravilha, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, neste momento gostaria de fazer a oração da fé. Gostaria que toda a igreja colocasse as duas mãos sobre a cabeça e orasse só em pensamento. Aonde tiver um mal vai cair por terra, aonde tiver um caroço vai subir, aonde tiver um espírito maligno não vai suportar, porque a presença de Deus está aqui nessa tarde. Feche seus olhos, só em pensamento. Peço que os obreiros fiquem atentos. Só em pensamento, igreja, só em pensamento. Em nome de Jesus Cristo, espírito maligno, caia por terra agora. Aonde você estiver escondido, aonde você estiver alojado, você não suporta, cai por terra agora. 1, 2, 3, caia por terra agora, caia por terra agora. Demônio maldito, espírito da pombagira, tranca a rua, se habilita, em nome de Jesus, em nome de Jesus. 1, 2, 3, aonde você estiver, pula para fora, vai saindo, Senhor. Se tiver uma obra de bruxaria dentro do estômago de alguém, joga por terra agora, joga por terra, pode puxar, em nome de Jesus, vai saindo, em nome de Jesus agora. Satanás,
Eu te dou uma ordem espiritual. Caia por terra agora. Caia por terra agora. Caia por terra agora. Aonde você estiver, demônio, eu te dou uma ordem espiritual. Você vai ter que ir embora. Depressão, síndrome do pânico, tristeza, angústia na alma, eu te repreendo agora, em nome de Jesus, amém. Diga assim comigo: eu estou livre, em o nome de Jesus. Só você que crê que está livre, bate palma para Jesus. Irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade. Que Deus, o Senhor, nos abençoe e que esta palavra venha ter penetrado em cada coração. E se alguém quiser oração depois do culto, por infinita misericórdia de Deus, estarei orando. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Só temos que agradecer ao Senhor nessa tarde. Irmãos, eu agradeço cada um dos irmãos que estiveram conosco aqui nessa tarde. E já novamente, eu faço novamente um convite para você, para estar aqui segunda-feira que vem, em nome do Senhor Jesus, os irmãos que louvam. Se você conhece irmãos que louvam, os irmãos que gostam de dar testemunho, convide para estar aqui conosco, tá? Eu não vou falar quem vai vir semana que vem aqui. Não vou falar. Tá? Também é uma bênção, Deus usa, é coisa tremenda. Tá? Nós vamos começar já a campanha do mês de fevereiro. Então, irmãos, e nós não vamos pôr pedido na caixa, não. Porque é você que vai receber a bênção. Nós vamos estar, todo final do culto desse mês de fevereiro, é você que vai vir até aqui à frente. E nós vamos orar por você, a igreja toda. Né, irmão presbítero? Vai ter que convidar mais presbítero para vir aqui. Viu? Porque vai estar orando e vai estar ungindo você. Tá? Mês inteirinho de fevereiro, irmãos, nós vamos estar orando por você e ungindo você, para a honra e para a glória do Senhor. Porque graças a Deus, irmãos, começou um ano de vitória, um ano que o Senhor está falando que, graças a Deus, os profetas, o Senhor está abrindo a boca outra vez. Né? Quando muitos aí estão só, receba, mas os profetas, que são profetas de Deus, estão abrindo a boca e falando aquilo que Deus quer falar com a igreja, irmãos. Graças a Deus que aqui é um lugar onde o Senhor tem falado através do teu doce Espírito Santo. Aleluia. Então não esqueça, irmãos, e já vai convidando os irmãos para no dia 27 estar aqui. E vai ser o último dia também do mês de fevereiro, né? Dia 27 é última segunda-feira do mês, né? Então a gente vai estar fazendo aniversário do nosso irmão presbítero Júnior, tá? Você não vai ter que trazer salgado, você não vai ter que trazer as coisas. Só o refrigerante, se você puder trazer. Tá? Mas vai ter surpresa também nesse dia dos irmãos aí. Tá? Em nome de Jesus. A gente já está aí correndo atrás e vai ser uma bênção. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa tarde abençoada, a qual estivemos na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Irmão, mantenha bem dirigir essa oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Calibre de café? Tem? Tem bolacha. Olha que pensa. Daí você não sai sem tomar um cafezinho aí da nossa irmã Cali, que eu orei tanto para ela vir logo, porque tá com saudade já do café da irmã Cali, né? Em nome de Jesus, só aqui para tomar café. Então vamos agradecer ao Senhor juntamente com o nosso irmão Mandinho. Senhor, nós